Vamos lá, galera, pós-jogo aqui rapidinho, tô aqui na correria, tá? Tô correndo porque daqui a 15 minutos tem Bahia e Flamengo. Cara, que tarde foi essa, hein? Que tarde, que rodada! Os jogos das 4 horas foram incríveis, foram sensacionais. Esse vídeo aqui não vai sair agora, tá? Vai sair lá pelas 11 horas, para 10 horas, por causa do jogo do Bahia, claro. Mas, cara, foi insanidade absurda. É até difícil você parar pra analisar e fazer uma... E os pensamentos vêm muito rápido, né? Quando é um 4x3, um 3x2, tá ligado? Tipo, é incrível, cara. O futebol essa tarde foi sensacional. O Palmeiras venceu de virada do São Paulo, lá no Morumbi, 3x2. Ótimo resultado do Bahia. E o jogo que a gente vai fazer pós-jogo aqui é o Vasco, ganhou do Vitória por 4x3 em São Januário. 4x3, quem diria? É um jogo maluco, com várias reviravoltas, com várias viradas no placar, tá? A gente vai falar aqui dele agora. Que jogo maluco, cara. Que jogo maluco. Primeiro, o Vasco começou em cima e já fez um gol. E já tem gol. Já vou mostrar pra vocês aqui o gol. Por quê? Porque o gol foi aos 5 minutos. Aos 5 minutos de jogo, o Vitória não conseguiu segurar nem 10 minutos o Vasco. Aos 5 minutos já tomou o gol. Eu falei, pô, o Vitória não conseguiu segurar nem 5 minutos. Com 5 minutos o Vitória já tinha tomado o gol do Vasco. Tá aí o lance pra vocês, ó. A jogada aqui, pela direita, tá vendo? E aí o Ronald erra o passe. Aqui, ó. O Ronald, camisa 8 do Vitória, ele erra o passe aí, ó. Ele erra o passe. E aí ele dá de graça pro jogador do Vasco. E aí vem cruzamento na área do Pedro Henrique, do Paulo Henrique, né? Perdão, Paulo Henrique. E Nuno Moreira abre o placar 1x0 para a equipe do Vasco contra o Vitória. E aí você pensa, pô, o Vasco vai continuar em cima, porque antes do jogo, o que a gente esperava era isso. O Vasco em cima. O Vasco dominante, o Vasco em cima do Vitória, o jogo todo, porque tava pegando um time muito pior em casa, que briga para não cair. A gente esperava, o Diniz gosta de ter a bola, a gente esperava que o Vasco continuasse em cima. E aí o Vasco nos decepcionou no primeiro tempo. Primeiro tempo patético do Vasco, primeiro tempo horroroso do Vasco. O Diniz tem que ser criticado pelo primeiro tempo. Venceu, beleza, ganhou, é o que importa, mas, pô, primeiro tempo patético. O Vasco é muito inconstante. Hoje foi o retrato do Vasco. Pra mim, hoje foi o retrato do Vasco do Fernando Diniz. Venceu, beleza, mas eu tenho que criticar aqui algumas coisas, né? Porque foi 4x3 o jogo e o primeiro tempo do Vasco foi horroroso. O Vasco vence o Santos por 6x0, depois perde do Juventude, e aí vence o Cruzeiro, faz um jogão, você pensa, pô, vai melhorar. Aí vence hoje, não sem convencer tanto, né? Mas venceu, é o que importa, porque um tempo foi ruim e o segundo tempo foi bom, beleza. Mas o primeiro foi ruim. E hoje foi o retrato do Vasco, um time inconstante, hoje foi inconstante dentro do próprio jogo, e um time que ofensivamente é muito bom, mas defensivamente deixa a desejar. Porque fez 4 gols hoje, mas sofreu 3. Então tem alguma coisa errada aí na defesa. E do lado do Vitória, só parando para analisar aqui o geral do jogo. Tudo bem, eu tô aqui meio que me perdendo também, né? Acabei de mostrar o gol e já tô aqui interrompendo, beleza. Mas assim, não foi culpa de Jair Ventura, tá? Não foi culpa de Jair Ventura. O time do Vitória é outro com Jair Ventura. É outro com Jair Ventura. Hoje, se o Vitória vencesse, teríamos um jogo, né? Na luta pelo rebaixamento. Mas o Vitória não venceu. E, cara, se o problema do Vitória fosse treinador, tá tudo certo pra vocês, né? Mas o problema de vocês não é treinador. Inclusive, eu esqueci da minha gastação, né? A adrenalina tá tão grande que eu esqueci, né? Eita, que mesmo se o Bahia perder, eu já tenho minha alegria do fim de semana, hein? O Vitória perdeu, já está praticamente rebaixado, mas já a gente faz análise de tabela, tá? Como eu venho falando, a derrota do Vitória não é tão atribuída ao Jair Ventura. O time do Vitória é outro com o Jair Ventura. Olha a postura do time. Olha o time em campo. Só que, cara, a defesa de vocês é muito ruim. As pataquadas da defesa do Vitória. Acabei de mostrar aqui agora o Ronald do primeiro gol. O erro dele, o passe de graça que ele dá. E é muito erro infantil, é muito erro individual. A defesa de vocês é uma piada. É muita pataquada da defesa de vocês, cara. Então, o Vitória perdeu hoje muito por causa do elenco. Porque o Vasco tem um elenco melhor do que o Vitória. Os jogadores que entraram do banco do Vasco agregaram. GB, Gomes também, Andrés Gomes, agregaram. Já vocês não têm banco, vocês não têm elenco. É por isso que o Vitória vai cair. É por isso que o Z4 tá desenhado. Quem sorriu com esse resultado... Vou mostrar logo, tá? Vou mostrar logo. Quem sorriu com esse resultado foi o Santos, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tava ficando a 1 ponto da zona. A 1 ponto da zona, meus amigos. Com um futebol patético apresentado por São Paulo. Os caras estavam aqui já, meu Deus do céu, agradeceram que o Vasco conseguiu vencer esse jogo. O Santos aqui também, ó, tava empatando com Vitória. E olha que os concorrentes de vocês são fracos. E vocês ainda assim estão penando para lutar para não cair. Hoje o Vasco quase se complica. Eu falei, cara, não é possível que o Vasco vai se complicar desse jeito, pô. O Vasco não se ajuda, né? Porra, perdeu um jogo desse, mas aí o Vasco, graças a Deus, né? Porque eu sou Bahia, conseguiu virar o jogo. E a União Vasco e Bahia esse final de semana, hein? Daqui a pouco tem Bahia e Flamengo. Espero que o Bahia cale nossa boca, né? E vença o Flamengo. Então bora voltar aqui agora pro jogo, depois desse longo parêntese, né? Porque aí eu já mostrei agora o primeiro gol, de novo pra vocês, Nuno Moreira.
1x0 pro Vasco, na falha do Ronald, a assistência do Paulo Henrique, Nuno Moreira 1x0, e aí o Vitória foi pra cima. O Vitória começou a ter mais posse de bola, começou a atacar mais, eu falei, mesmo, eu não esperava isso, eu não projetava isso. O Vasco, o Diniz pode ter tentado uma estratégia ali de sair no contra-ataque, explorar o contra-ataque, porque o Vitória precisava do resultado, só que em que momento o Vasco saiu pro contra-ataque? Momento quase que nenhum, primeiro tempo, quase que nenhum, só deu Vitória. E isso é inadmissível, você deixar o Vitória ficar tão à vontade desse jeito em São Januário. E aí o Vitória foi pra cima e empatou o jogo com gol de Canta-La-Pedra. Olha esse gol aqui. Primeiramente, olha a liberdade. Olha a liberdade que ele vai achar aqui, ó. O jogador do Vitória tá com total liberdade aqui, ó. Tinha que ter tido mais atenção, tá vendo? Só que olha só, 2 jogadores aqui, ninguém conseguiu parar o Canta-La-Pedra. Ninguém fez uma falta, ninguém deu bote, nada. 2 contra 1, gente. E aí, Canta-La-Pedra não, o Eric, né? Perdão. E aí o Eric foi, lançamento pro Canta-La-Pedra. Olha a liberdade. Olha a liberdade. Olha a avenida que ele tem aqui. Tá ganhando o jogo de 1x0. Você tá ganhando o jogo de 1x0 e tu dá essa liberdade toda. Não pode, cara. Não pode. E aí Canta-La-Pedra foi, adentrou na área e empatou o jogo pro Vitória. Tá aí, ó. Gol do Vitória, 1x1. E não parou por aí. O Vitória continuou em cima, continuou pressionando. Depois do gol do Vasco, o Vasco só levou perigo com uma falta de Felipe Coutinho e no lance do Ryan ali que ele botou a bola pra fora, né? Na rede pelo lado de fora. Já tá entrando em campo aqui o Bahia e o Flamengo. Vamos correr, vamos correr. E aí vem aqui o segundo gol, que foi do Lucas Alter. Tá aí, ó. A falta batida pelo Canta-La-Pedra. Deixa eu tirar o som. A falta batida aqui pelo Canta-La-Pedra. Bola na área. Tá aí, ó. E o Lucas Alter aproveita, empata o jogo. 1x1. Cadê a defesa do Vasco? Cadê a defesa do Vasco? Dormiu, né? Dormiu no lance. E aí, 2x1. Foi pro intervalo 2x1. Você pensa, rapaz, o Vasco tem condição de virar o jogo no segundo tempo. Mas agora a Jair Ventura vai se segurar. Jair Ventura vai ficar atrás para tentar retrancar, para tentar segurar o resultado. E assim, agora ele tinha o resultado na mão, né? Mas o Vasco volta, o Diniz altera o time, as substituições fizeram efeito, ele colocou ali o Gomes para fazer dupla com o PH na direita, deu muito certo. E a jogada do segundo gol sai como? Uma jogada ali do PH na direita com o Gomes, tá aí, ó. Bola no meio de campo, e aí vem jogada aqui no PH na direita, uma bela jogada. Ele toca aqui pro Gomes, uma pré-assistência, né? E aí, bola na área. Cadê a defesa? Cadê a defesa do Vitória? Dormiu no ponto, o Ryan empata o jogo, 2x2. E aí o Vasco, no segundo tempo, continuou em cima, claro, né? Pra tentar virar o jogo, porque não tinha como você perder um jogo desse em São Januário, né? E aí foi o lance do pênalti, né? Aí tem um pênalti para a equipe do Vasco, um pênalti aqui, que o Raul Cáceres estava com o braço aberto, ele estava com o braço aberto. Pênalti claríssimo, cara, não tem o que contestar. Olha, pênalti claríssimo, ó, o braço aberto, ó, o braço aberto, totalmente aberto, ó. Não tem o que contestar, galera, não tem o que contestar. Aí, ó, mais uma vez, ó, pênalti claríssimo. E aí, Ryan foi pra cobrança e cobrou certo, bateu certinho e fez o gol de virada do Vasco, 3x2, tá aí, ó. Ryan, goleiro de bola para um lado, goleiro para o outro. Ele vira o jogo pro Vasco, 3x2. Ryan fez uma ótima partida. Cara, é difícil você escolher o melhor em campo, né? Eric do Vitória deu 2 assistências. Canta-La-Pedra fez gol. Mais uma vez, Canta-La-Pedra fazendo gol. Em mais um jogo, 2 jogos seguidos fazendo gol, se eu não me engano. Mas, pô, pra mim, Paulo Henrique se destacou demais. Que partida do Paulo Henrique. De verdade, o PH hoje foi muito bem no jogo do Vitória, no jogo pro Vasco, tá? Ryan fez 2 gols. É difícil você escolher o melhor em campo, né, irmão? Pra mim foi o Paulo Henrique, mas eu respeito aí quem escolhe outro jogador, porque é um jogo que foi 4x3, pô. E aí o gol do Vitória, o terceiro gol do Vitória, também é polêmico. Antes a gente vai falar aqui da expulsão do Raul Cáceres. Ele meio que empurra ali o jogador do Vasco dentro da grande área. Não lembro quem foi agora. Acho que foi o Paulo Henrique. Aí ele empurra e aí o árbitro expulsa. Sinceramente, cara, eu não sei. Eu fiquei na dúvida. A galera da transmissão falou que não foi tanto que a expulsão. Eu fiquei na dúvida, porque esse empurra dentro da área acontece toda hora. É meio que normal, digamos assim. Esse empurra dentro da área, eu não consegui ter certeza de que era para tanto, para expulsar. Mas beleza, ele expulsou o Lucas Alter, que já tinha amarelo porque reclamou a beça com o árbitro quando ele foi no VAR para olhar um lance claro de gol, ou seja, burrice do Lucas Alter. E aí ele foi expulso e o Vitória ficou com 1 a menos. Só que, olha como o jogo é maluco. Logo depois que o Vitória ficou com 1 a menos, o Vitória foi lá e empatou o jogo com o Raul Cáceres. Olha aí, ó. Bola na área, aí Léo Jardim sai. Aqui é o lance polêmico, porque a torcida do Vasco ficou reclamando de falta aqui no Léo Jardim. Ele espalma a bola, aí ele cai no chão, e aí ele estava caído, o Vasco estava sem goleiro, bola na área do Eric se aproveitou disso, né? Raul Cáceres empatou o jogo. Bom, Léo Jardim ficou caído aqui, cara. Eu não vi o lance direito, não posso afirmar aqui se foi falta, se não foi falta, mas, pô, Léo Jardim estava caído, pô. Então, cara, tem que analisar direito isso aí. Teria que ter ido pelo menos pro VAR para analisar o lance, né? E aí, Raul Cáceres empatou o jogo pro Vitória 3x3. E aí o jogo já tava maluco, né? E aí, qual foi o desenho do jogo? O Vitória se acovardou.
O Vitória ficou retraído. O Vitória ficou segurando o resultado, segurando o empate. Ó, o Bahia tá entrando em campo já. Vitória ficou segurando o empate, segurando o resultado. Porque um ponto em São Januário não é um resultado ruim. Não é um resultado ruim. E aí o Vasco foi pra cima. Foi pra cima. Foi pra cima. Pela reta final do jogo, o Vasco mereceu vencer. Pelo primeiro tempo, não. E aí o Vasco foi pra cima e o Vasco faz o quarto gol. Tá aí, ó. Quarto gol do Vasco. Uma jogada bem trabalhada aqui desde o meio de campo, né? E aí a bola vem aqui pra esquerda. E aí, lançamento pra dentro da grande área. Aqui agora, ó. Lançamento pra dentro da grande área. E o GB faz o quarto gol do Vasco. Quem falhou nesse lance aqui? O Maicon. Maicon Machado aqui do Vitória. Olha só. Ele tá aqui marcando a bola. Perceba. Ele tá marcando a bola. E aí GB vem e sobe nas costas dele. Lá ele, né? Sobe nas costas dele e faz o quarto gol do Vasco. Ou seja, dos 4 gols do Vasco, um foi falha grotesca do Cáceres, que ele deixou o braço aberto. No primeiro gol aqui também, falha grotesca do Ronald, no passe errado do Ronald. E agora, Maicon estava marcando a bola. Ele está marcando a bola, ao invés de estar marcando o jogador. Ou seja, foram 3 falhas bizarras da defesa do Vitória. O gol do Ryan, acho que é o segundo gol, até perdi as contas aqui, o gol de empate, eu acho que foi muito mérito do Vasco. Agora, o restante, é por isso que o Vitória vai cair. A defesa de vocês é uma piada. A defesa de vocês é uma vergonha. O Vasco abre agora 8 pontos do Vitória, 8 pontos da zona. Para o Vasco cair agora vai ser muito complicado. Deixa eu até pegar a tabela do Vasco aqui no restante do campeonato, para a gente projetar, para a gente ter uma ideia aqui. O Vasco agora precisa, vamos colocar 12 pontos. O Vasco pega o Fortaleza no Castelão, dá para vencer, é no Castelão, mas dá para vencer. O Fortaleza é o segundo pior time da competição, só não é pior do que o Sport. Pega o Fluminense no clássico, é um clássico, né? Dá para vencer, é complicado, mas dá para vencer. Aí pega o Bragantino lá fora, vamos colocar aqui, vai. Vamos ser aqui meio que realista / pessimista com o Vasco, vai. Empata aqui com Fortaleza, vai, vence o Fluminense, empata com o Bragantino, vai. Aí vai, empata com o São Paulo. Aí vem, perde do Botafogo, aí vence o Juventude. Só aí já tem o quê? Eu já perdi as contas aqui, perdi as contas. 1 ponto aqui, e aí vence aqui 4 pontos, aí 5 pontos, aí empata aqui 6 pontos, aí perde. Só aqui já tem 9 pontos, ou seja, eu fui extremamente realista e já tem 9 pontos pro Vasco aqui. Aí pega o Grêmio, empata 10 pontos, perde do Bahia, continua com 10. Aí vence o Inter 13, já conseguiu, já fez 13 pontos. Aí pega o Mirassol, vai, empata 14. Ou seja, pro Vasco cair agora vai ser muito complicado, até porque o Vasco tem dois jogos acessíveis em São Januário, contra Mirassol e contra o Juventude. Contra o Inter também é acessível, ou seja, totais condições de vencer, e tem o clássico aqui. Ou seja, o Vasco tem alguns jogos que até não são extremamente fáceis, mas são acessíveis de vencer em São Januário. Então, já tem uma gordura. Acho que se fizer 43 aí, não vai ser rebaixado, mas a garantia mesmo é 45. E eu acabei de projetar aqui 14 pontos, projetei aqui agora. Deixa eu até dar F5 aqui, que eu acho que tá desatualizado. Eu acabei de projetar aqui mais 14, 47 pontos pro Vasco. O Vasco só cai agora se fizer muito esforço. Agora, tem que manter a constância, porque se for inconstante, vencer um jogo e no outro fazer uma atuação patética, aí pode se complicar. Mas o Vasco também tá na semifinal da Copa do Brasil, tá muito bem. E o Vitória, cara, tá aqui, ó, 25 pontos. Meus amigos, hoje pra mim ficou comprovado. Não tem treinador que dê jeito no Vitória. Não tem treinador que dê jeito no Vitória. O trabalho de Aventura não é ruim até agora, percebam. Não é ruim o trabalho do cara, pô, o Vitória melhorou, mas não consegue o resultado, não consegue vencer, porque o time é ruim, porque a defesa é patética. Eu acabei de mostrar pra vocês aqui 3 gols de falhas bizarras da zaga do Vitória. É por isso que o Vitória vai cair. Pra mim, cara, pra mim tá muito complicado. Eu só não cravo ainda pela pontuação. Dá pra se salvar. Pô, há 3 pontos do Santos, só que tem jogos a menos também. Lembrando, tem jogos a menos. Hoje tem Ceará e Santos também, tem jogos a menos. Só que assim, eu acho que ficou comprovado hoje. Não tem treinador que dê jeito nesse time. E outra, eu manteria já a Vitória até o final. Ah, eu fui rebaixado. Já mantenho o cara pra Série B. Vai ficar demitindo o treinador? Se o problema do Vitória fosse treinador, meu amigo, pelo amor de Deus, viu? Então agora o Vitória já tá aí a passo largo da Série B. E o Vasco já tá aqui com 33 pontos, está em 10º colocado, já abriu alta vantagem da zona. Provavelmente aqui não vai cair, vai ficar na Série A, porque tem elenco para isso. E hoje, o elenco do Vasco, o banco do Vasco foi que venceu o jogo. Assim como o Corinthians também tem elenco, o Grêmio tem elenco. É aquela velha análise que a gente vem fazendo aqui há várias rodadas, galera. Tô cansado de falar que esse Z4 aqui tá, ó, muito definido. Bom, agora, passando a régua no Vasco, vai começar o jogo do Bahia. Daqui a pouquinho, já tá com a escalação aqui na tela. É o seguinte, o São Paulo perdeu pro Palmeiras, estava dando 2-0, eu falei, puta que pariu, meu irmão. A gente tá saindo do G6, né? Aí o Palmeiras virou o jogo. O pacto do Abel ajudou o Bahia. Obrigado, Abel. Obrigado ao pacto que você tem aí. Graças a Deus,
O Bahia se mantém no G6, já projetando uma derrota, infelizmente, né? Já projetando uma derrota. A gente se mantém no G6 e o Fluminense pega o Mirassol aí no julgamento, acho que é no meio de semana agora já. Então a gente fica no G6, o São Paulo perdeu com 2 jogos a menos em relação ao São Paulo, contando que a gente perca hoje, ainda assim a gente fica no G6. E o Fluminense está na Copa do Brasil, né? Pode abrir vagas aí para a Libertadores, mesmo que eles ultrapassem a gente. Então, ótimo resultado, obrigado Palmeiras, obrigado Abel, agradecimento aqui para vocês. Vamos tentar ajudar vocês agora, né? Vocês agora são os líderes do campeonato, estão com 55 pontos, vamos tentar ajudar vocês agora. Esse vídeo vai sair mais tarde, né? Então, você já vai estar sabendo aí se a gente conseguiu ajudar ou não. Mas vamos tentar. É complicado, mas vamos tentar, irmão. É isso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo, tá? Agora eu vou assistir o jogo aqui, crê em Deus Pai. Ó. Tomara que dê tudo certo, velho. Partiu, até o próximo vídeo. Fui.